Olá, tudo bem? É muito bom estar com vocês mais uma vez, trazendo o nosso programa Dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras. Estou trazendo a vocês o terceiro vídeo sobre o seguinte tema, um tema muito importante, relevante, notório, no mundo inteiro: a fome sobre a terra. Eu quero que você fique ligado nesse assunto, que abra o seu coração, abra os seus ouvidos e deixe o Espírito Santo trabalhar para receber essa mensagem, esse entendimento, de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo está em mim e está em você. Através do Espírito Santo, ele vai nos revelar o profundo escondido que está escrito nas Escrituras, que foi revelado para os apóstolos, para os profetas. Tá bem? Então eu quero que você fique ligado. Esse assunto, ele leva a falar sobre os ministérios do mundo, sobre o ministério dos homens, sobre o comportamento dos homens, sobre a palavra de Deus, como ela está sendo revelada, falada, doutrinada. O Senhor, ele é cuidadoso, ele é zeloso pela sua palavra. Para isso, eu estou aqui como um porta-voz do Senhor, como um embaixador, como você também é um porta-voz e um embaixador do Senhor, desde que fale a veracidade do Senhor. Tá bem? É um papo amistoso, é um diálogo amistoso, para não ferir nenhum nem outro. Não cito nomes de homens, nem de mulheres, nem de ministério, mas vai falar de homens, de mulheres, vai falar de ministério, vai falar de honra, vai falar de glória, vai falar de muitas coisas, mas é o Espírito Santo que vai nos revelar a vontade de Deus, a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo, o qual toda essa consistência está escrito nas Escrituras, que é o livro da vida para todo aquele que crê terá vida eterna. Amém? Glória a Deus. Para isso, abra a sua Bíblia no livro de Amós. Esse é o tema do primeiro e segundo vídeo. Estou no terceiro vídeo. Esse é o tema principal. Amós capítulo 8, versículo 11. Está falando sobre a fome na terra. Mas que fome é esta? A fome é esta. Versículo 11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No versículo 12 ele diz: andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. O povo está andando errante, contrário a Deus, porque buscam Cristo Jesus no homem, nas doutrinas dos homens, e não estão encontrando. Vão de ministério em ministério, de cidade em cidade, em países. Entendeu o mistério aqui? Vem dia que diz o Senhor. Isso ele entregou, praticamente, ele entregou essa profecia ao povo de Israel 787 a.C. Amém? Então, o profeta Amós, o Senhor revelou para ele entregar ao povo de Israel que seria notório essa falta da palavra. O Senhor silenciou 400 anos. Ele entregou o último profeta Malaquias. E dali o Senhor ficou 400 anos em silêncio. E depois de 400 anos enviou o profeta João Batista, que foi citado também nas Escrituras, da chegada dele para abrir os caminhos para o Messias, o Salvador. Tudo isso é profético, tudo é a palavra de Deus sendo cumprida. O homem não pode fugir da palavra de Deus. Não pode profetizar fora das palavras de Deus. Não pode fundamentar outras palavras, outro evangelho, outras profecias. Já está tudo escrito.
A nossa vida está totalmente escrita nesse livro. Você sabia disso? Você sabia que isso é o livro da vida? Então, se um homem está entregando outras palavras, outros dogmas, outras doutrinas, outros preceitos, mandamentos e leis, corra deles. Corra. Porque você perderá a sua salvação. Não sustente a sua salvação através de benefícios materiais, dizendo que procede. Os benefícios materiais já foram entregues pela palavra de Deus. Onde está entregue? Primeiro Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28 e 29. Todas as bênçãos materiais já foram entregues para a humanidade. Depois que Noé houve uma nova terra, um novo mundo, o Senhor repetiu esses mandamentos a Noé. Depois, o Senhor entregou a bênção tal para quem? Pela fé. Entregou para quem? Abraão. Nosso pai na fé. O evangelho começou por ele. Sem ele conhecer a lei. Vamos continuar aqui. Então, vem dias que diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que foi que Jesus falou para... O que foi que a samaritana falou para ele? Que aquela água mata a sede dele. Que adorava Jacó naquele poço. Que era do pai dele, pai dela, Jacó. Que adorava. Jesus falou o que para ela? João 4. Se você, por exemplo, se você continuar tomando essa água, você sempre vai continuar tomando, sempre. Mas a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Vamos agora para nós. Vamos continuar. Vem dias em que o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não está acontecendo isso, não? Você só vai para os ministérios ouvir sensacionalismo? Pregações, shows espetaculares? Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aquela mulher ia buscar água todos os dias, essa samaritana. Mas o Senhor entregou a salvação para ela, a água da salvação. Aquele povo não tinha a palavra da salvação. O povo de Israel ficou à mercê durante 400 anos sem a presença de Deus. Você tem a presença de Deus? O seu ministério tem a presença de Deus? É claro que você procura fazer notório pela sua superestrutura. Estrutura de som, estrutura de móveis, estrutura arquitetônica, volumétrica, grandiosa, grupos de louvores, muitos pregadores, aquele altar cheio de homens barrigudos lá, popudos, dizendo que é a autoridade de Deus. Aquela estrutura cinematográfica, de imagens, depois publicam no Facebook, na internet, para dar sentido de autoridade e poder que Deus está naquele lugar. Preste atenção, amados. O que é que você está fazendo? Para receber o Espírito Santo é preciso de toda essa estrutura. É o Espírito Santo. Você está dizendo que está vendo a face do Senhor. É preciso tudo isso? Eu acho que você está esquecendo de uma coisa. Eu, você e todos nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não precisa de templo feito por mão de homens que Deus não habita. Ainda vou trazer esse tempo. Eu venho sempre falando e não trouxe. Vamos para cá. Então, ele diz, no versículo 12, ele diz: andarão errantes de mar a mar. Estão errando o tempo inteiro. É uma figura de Deus. De norte até o oriente. De
norte a sul, leste a oeste, não para. Buscando a palavra do Senhor e não se acha não. Tem pessoas que saem da sua cidade, vai para outra assistir espetáculo, ali é uma bênção, tem um profeta lá, tem um profeta cá, tem um profeta ali, vem um profeta trazer uma mensagem para você, aquele ministério se empanturra cheio de ministro, consagração de ministro, sabe? Cheio da unção, é preparado, até aí está tudo bem. É preciso obreiro. Mas qual obreiro? Preparado por quem? Pelo homem ou pelo Espírito Santo? Ou pelo Espírito do homem? Tá, o Espírito do homem é preciso ser usado pelo Espírito Santo. Mas quem está dirigindo o Espírito daquele homem? É o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito Santo usurpador? Porque ele prepara todo, faz aquele aparato daquela superestrutura e faz com que as pessoas dizimem e ofertem. São volumes e volumes de dinheiro, o qual eles não são dono. A instituição religiosa dele é dono. Vocês fazem parte dessa sociedade? Vocês são donos? Vocês sabem quanto tem lá no caixa? Eles prestam conta com você? Eles dizem que é de Deus mesmo? Eu estou colocando isso, nos outros vídeos eu coloquei. Eu tenho que colocar essa relevância para que vocês acordem, ovelhas. O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão buscando? A palavra está dizendo que vocês estão errantes. Para isso, eu quero que você abra o seu livro, no capítulo, lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, que é uma autoridade, aqui é uma autoridade de Deus, Pai de Israel, e aqui é uma autoridade de Deus Filho. Você é autoridade de quem? Quem te enviou? Quem mandou você fazer todas essas coisas? Foi o Espírito Santo? Foi Jesus? Foi Deus? Vamos ver. Todos os seus ganhos você divide com as ovelhas, com o povo. Eles estão escritos nos seus estatutos, que ele faz parte de tudo isso. Ele participa. Você tem uma reunião e presta conta de tudo que você está recebendo, dos seus patrimônios gigantescos em seu país e em outros países. Usa o nome do Senhor para colocar temor nas pessoas. Queridos membros, isso é o Deus dele. Porque ele presta conta com quem? Está dizendo que esse dinheiro vai para o céu? Tem que prestar atenção para onde ia o dinheiro que é arrecadado para o povo de Israel. Existia uma tribo que arrecadava tudo isso. E sabia que era destinado. Ou você não sabia disso? Depois eu começo a... Esse é outro tema. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 11. Abra sua Bíblia. Vamos acompanhar. O Senhor está revelando o profundo escondido. O Senhor está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Por onde? Pela minha boca? Sim. Mas com a boca dele que está aberta, que é a Escritura Sagrada. Quando você tira a veracidade da palavra, deixa de ser a boca de Deus. Quando você começa a omitir, é outra boca falando. Estou falando bobagem aqui? Porque eu não tenho demônio. Como Jesus Cristo falou, vocês estão dizendo que eu tenho demônio porque eu estou falando a palavra do Pai? Eu estou falando a palavra do Senhor Jesus. Eu estou falando a palavra do Espírito Santo. A palavra de um apóstolo escolhido por Cristo Jesus, que teve que moldá-lo, fazer um homem novo. Você está precisando ser um homem novo. Você diz que é apóstolo? Você diz que é pastor? Você diz que é sacerdote, é presbítero, etc, etc, etc. Está fundamentado de acordo com as Escrituras. Vamos continuar aqui. Vamos ler. Capítulo 11, a partir do versículo 7, ele diz assim:
esse assunto, ele fala sobre... Esse assunto ele diz aqui, ó. Pois que o que Israel buscava não alcançou. Você vai entender essa mensagem agora. O que Israel buscava não alcançou. Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Você entende o que é isso? Vou explicar. O Espírito Santo está me dando condição para isso. Está me dando inspiração. Olha o que ele diz. Pois o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Por que Israel não alcançou? Ponte vírgula. Por que não alcançou? Porque ele buscava o ministério da condenação para alcançar a salvação que é de Moisés. Que ali foi passageiro, ali foi para Israel um tempo. E eles continuaram na mesmice. E começaram a pregar a salvação através da lei mosaica. Através das coisas materiais, dos rituais. Vou repetir, é simples. O que Israel buscava não alcançou. Não alcançou. Mas quem alcançou? Mas os eleitos alcançaram. E outros foram endurecidos. Está bem clara a palavra. E outros foram endurecidos. Pelo seu coração. Tem pessoas que são eleitas que são endurecidas o coração. Você está sendo endurecido. Você foi eleito para fazer parte de um sacerdócio santo. Eleito para ser santo. Santo quer dizer separado das coisas do mundo. Por que vocês estão procurando as coisas do mundo como os sacerdotes buscavam na época? Os santos daquela época que eram separados, dizendo que estava em Deus, buscavam as coisas baseadas na lei mosaica. A lei mosaica tem muitos benefícios para nós até no tempo de hoje. Mas nem tudo para salvação, não. Para conhecimento, sim. E tem muitas coisas nas leis civis que foi colocado no Pentateuco, nos 5 livros. É para nós também. Está falando. Tem muitas coisas. Tem os livros históricos, tem os livros poéticos. Tem um livro que é voltado, as coisas é voltado para a lei para Israel. Mas tem coisas que o Senhor Jesus, ele aplicou, mostrando a nível espiritual, como os apóstolos também, como ele está falando aqui. Vou continuar aqui. No versículo 8 ele disse, como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono. A quem? Vamos lá. Os olhos não verem e os ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Está falando do povo de hoje. Rude de coração. Duro de coração. Vou repetir para vocês entenderem. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo. Estão dormindo. O diabo pediu permissão para entrar nessa gente. Que ele diz assim, ó. Deus lhe deu espírito de profundo sono. Por que deu? Porque ele não procurou Deus. Quando você não procura Deus, com espírito de verdade, que procura deuses, homens, mistérios, que não está conduzente aos ministérios dos apóstolos, dos profetas, saia deles. Ele diz, profundo sono, olhos para não verem. Eles não conseguem ver Cristo. Não conseguem ver os ministérios dos homens, os ministérios dos apóstolos, dos profetas, que é o ministério espiritual. E ouvidos para não ouvirem. Eles vão gostar dessa mensagem? Vão falar que eu estou maluco. Mas eu estou com a escritura. Você vai dizer que quem está maluco sou eu? Ou você está dizendo que o apóstolo está errado? Que Jesus está errado? Que Deus está, o Espírito Santo está errado? A escritura está errada? É isso? Quer dizer que você é contra tudo isso? Você é o dono da verdade?
Você, o teu ministério é a salvação. E ele diz, até ao dia de hoje. Até o dia de hoje. Ele completa aqui, ele fala algo muito consistente, Paulo, sobre esses ministérios de homens, sobre o ministério de Israel e os ministérios de outros, porque ali eram muitas religiões. Sabia que tinha doutrinas variadas sobre a doutrina de Deus para Israel? Era uma bagulha também da época, como no tempo de hoje. Você chega em cada ministério, cada um tem a sua doutrina. Quem te autorizou? E você disse que ainda tem a autoridade de Deus. Diz que é autoridade, que é ungido. Para mentir, para enganar, para trapacear as escrituras. Vou colocar aqui, vamos continuar aqui. Olha o que ele diz no versículo 9. E Davi diz, ele dando relato sobre Davi, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. É claro a palavra. Mas você não pode ouvir e você está cego. E não pode entender. Você não pode ver. Não ouve, não entende. Olha lá. Escureceram-lhes os olhos para não verem. Verem o quê? E encurvem-se-lhes continuamente as costas. Encurvem-se, eles encurvam continuamente as costas, eles dão as costas para o Senhor. Estão escurecidos. Paulo estava escurecido, fazendo o mesmo que vocês. Está matando a salvação das ovelhas. Está matando a alma das ovelhas. Você está roubando a alma dos homens. Não está escrito isso? Estou falando bobagem, né? Está falando bobagem, né? Estou falando. Esse homem aí, esse cara, esse diz que é servo de Deus. Eu sou servo de Deus não quanto você. Mas você deve ser servo de Deus o quanto os apóstolos foram os discípulos da época, os seguidores. Devemos ser imitadores deles. Não de ministério de homens. Essas honrarias que vocês estão dando aí, vocês estão equivocados. Você não está agradando a Deus. Está agradando aos homens. E ao Deus dele, porque cada ministério tem um Deus dele. Se o ministério é dele, o ministério de A, o ministério de B, C, D, E, F, tem um Deus para cada um, nomes diferenciados. O nome de Jesus Cristo é um nome, o outro é o outro nome, outro nome, outro nome, outro nome. Isso aí é o quê? Isso é facção religiosa. Isso é reino dividido. É o reino de Cristo. A igreja primitiva era um só reino. Uma só igreja com a mesma doutrina de todas as igrejas primitivas. Aonde eles danificaram a igreja primitiva, por exemplo, lá na Ásia Menor. O que foi que Jesus mandou as cartas? Escreva. Mande para o anjo da igreja. Cuidado, o anjo não é homem não, tá? Que muitos estão dizendo que é o anjo da igreja que protege a igreja. Preste atenção. Você é anjo, você é comedor de feijão e arroz, como você é anjo? Ali é simbólico. Ali é uma figura de linguagem para que as escrituras não fossem danificadas, não descobriu o que estava sendo revelado para os ímpios, para os irreligiosos, para os perversos. Como você está sendo perverso. Usando palavras poderosas de Deus e colocando temor no povo. Não. Não façam isso. Converta-se a tua alma em espírito e em verdade. Seja humilde de coração. E eu acho muito difícil de vocês se transformar.
Ou Jesus precisa aparecer como apareceu a Paulo e cegou? Eu acho que vai ser necessário. Você sabe o que não vai ser? Porque o Senhor não tem mais esse tipo de propósito. O propósito que ele fez com Paulo foi para Paulo. Como muitos estão pegando o lenço de Paulo, pegando a carona, dizendo que é mandamento. Ali é um livro histórico. São fatos que aconteceu no ministério de Paulo. Estão usando esse objeto, dizendo que o Espírito Santo habita naquelas coisas. Tanta ignorância espiritual. E se empanturra de dinheiro por causa disso, manda lencinho para tudo que é lugar, dizendo que é o Espírito Santo que está curando. O diabo cura, amados. Disfarçadamente, depois da outra doença para a pessoa. O Senhor Jesus, quando ele fazia a cura, ele disse, não conte para ninguém. Eles, quando fazem uma cura, eles publica até livros que ele fez aquela cura. Fez nada! Você não fez nada! O dom é de Deus, não é teu! Todos os apóstolos e profetas nunca decretaram que o dom era deles. É de Deus. Você não tem poder de nada. Que poder você tem? Qual é o poder? Já que você é tão poderoso, você não vai nem... Eu acho que você tem o dom de ressuscitar também, né? Moisés levou 40 anos para se preparar, para tirar toda a incredulidade mundana dele, de poder como príncipe do Egito. Você foi transformado. Você é um homem transformado. Tem certeza? Vamos continuar, porque ele está falando. Como é que você vai poder levar a bênção para esse povo, dizendo que procede de Deus? Eu vou repetir esse versículo. Pois que 11:7, o que Israel buscava não alcançou. Vocês estão buscando coisas que você não vai poder alcançar. E vocês estão lutando. Você não pode buscar as coisas pela força. Esses ministérios do homem estão sendo pela força. Pelo poder do seu ministério. Não é pela força. É pelo amor do Espírito do Senhor. Mas os eleitos o alcançaram. Você foi chamado, você foi eleito na cruz. Mas estão querendo tomar a sua eleição para a salvação. E outros foram endurecidos. Tudo bem? Eleitos. Romanos 9:11. Vamos lá. 9:11. Abra seu livro em 9:11. Mais atrás. Romanos 9:11. Vamos lá? Abriu? Ele diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. O Senhor não chamou eles para fazer essas obras da carne. A sua justificação não está pela obra. Ô sacerdote, pastor, profeta, você tem esse conhecimento? Claro que tem, é porque você nega. O seu negócio é riqueza, é poder, poderio, é conceito no meio social, religioso, político e etc, etc. É? Ou você vai levar tudo isso para o céu, né? Você vai justificar tudo isso para Deus? Quer dizer que a tua salvação, ou profeta, pastor, sacerdote, seja lá o que for, ou ministro, quer dizer que a sua salvação está garantida? Está mesmo! Você é muito do ignorante. Você não acha que você está sendo ignorante?
não está sendo ignorante. Que é a Escritura falando da palavra. Que não é pela obra da carne. Não é por estruturas. Que é a igreja de Cristo. Cristo morreu fora do templo. Vocês estão chamando a atenção do povo através de estrutura, dizendo que é de Deus. É teu. É de Deus? Então tá. Venda tudo. Como mandou aquele jovem rico, e ele não vendeu. O coração dele está ali. O coração de vocês, membros, estão nos templos. Vamos aqui. Eleito. Vamos lá. Porque não tendo eles ainda nascido, 9:11, nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição. Deus já tinha eleito vocês, antes de você nascer. Ficasse firme, fique firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ele diz, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito? Essa é a grande confusão. Amei a Jacó e odiei a Esaú. O que significa isso? Aqui é outro assunto. As pessoas confundem, acham que Deus odiava a Jacó e amava a Jacó e odiava a Esaú. Não entende essa mensagem. Isso é outro assunto. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Mas as pessoas não entendem o que significa Jacó. Jacó é Israel. Jacó tinha o Espírito do Senhor. Esaú, o Espírito do mundo. Eu não vou entrar nesse assunto agora porque eu já vi coisas horríveis sobre essa mensagem. Isso é outro assunto. Quando você parte lá para a Epístola de Pedro, vamos lá? Vamos trabalhar. Isso é importante. Deus está chamando a gente para trabalhar. É isso que tem que trabalhar. Não é chegar aí para a igreja e assistir aqueles espetáculos. Oh, aqueles espetáculos, show, tudo mais, cantoria, né? Oportunidade para um, para outro, Deus está operando, Deus mandou uma mensagem assim, mandou... Opa! Esses movimentos que não procedem de Deus. 1 Pedro capítulo 2. Abre o seu coração. Eu estou falando das coisas aqui com relevância, com prudência. Não está gostando? Tudo bem, tudo nasceu. Mas está gostando? Amém por isso. O problema é seu também. Porque se você tem discernimento de espírito, você está discernindo quem está falando. Quem está passando a mensagem aqui? Segundo a Escritura. É o Espírito Santo, Senhor. Claro, com meus comentários relevantes dentro da Escritura. Não mandamentos meus. Não doutrina. Eu não estou passando minha doutrina. Doutrina de Deus. Vamos colocar aqui, vamos continuar. No capítulo 2, sobre o sacerdócio espiritual, está dizendo, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a realeza que é Cristo, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nação eleita é a nação cristã. A nação é única. Jesus Cristo é para todas as nações, não é só de Israel como eles queriam que fosse. Teve o tempo de Israel, porque Deus se manifestou para uma nação que Ele mesmo fundamentou, construiu. Para revelar a vontade dele, para salvar toda a humanidade. E que enviou o seu filho, foi preparado desde o começo, para salvar Israel e toda a humanidade. Israel rejeita que acha que Deus é só de Israel. Ô israelita, vocês sabem que a conduta de vocês foram muito mal. Na Escritura. Vamos para cá.
Claro que tem os israelitas tementes a Deus, que aceita Cristo como Salvador. Vou dizer mais aqui, vou repetir. Mas vós que sois a nação eleita, e o sacerdócio real, um santo real, uma nação santa. Que nação santa? Nação evangélica, nação cristã. Tem que ser santo. Vocês estão em santidade com o Senhor. Todas essas parafernálias que estão fazendo o ministério está de acordo com Cristo? Vamos continuar. Um povo adquirido. Foi adquirido aonde? Na cruz. Para que anuncieis as virtudes daquele que é aquele? Cristo. Que vos chamou das trevas. Como ele chamou das trevas? Nós éramos pecadores. Nós estávamos nas trevas, sendo governados por Satanás, por causa do pecado que ele jogou no mundo através de um casal, Adão e Eva. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é a luz do mundo, não ministério de homens, não doutrina de homens, não templos de homens. Isso chama-se idolatria que está sendo feito. Idolatrando pastores, ministros, apóstolos, as obras dele, as marcas. Nunca leu sobre marca de homem? Apocalipse, que significa? Fazer esse tema para você. Vós, no versículo 10, ele diz assim: vós que em outro tempo não ereis povo. Nós não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você está sendo misericordioso com o Senhor? Ele diz que não quer sacrifício. Ele quer o teu amor. Glória a Deus. Vocês estão começando. Está caindo a ficha? Caiu a ficha? Ainda não? Olha, eu sei que vocês podem detestar tudo isso, mas não terminei ainda. Tem ainda assunto para ser abordado. Você pode estar detestando, mas se você olhar pelo lado espiritual, se olhar para a Escritura, se olhar para Deus, se olhar para Cristo, se olhar para o Espírito Santo, se olhar para os apóstolos, para os profetas, vocês vão entender. Não eu. Eu apenas sou um porta-voz, um embaixador da palavra, como você também. Mas não precisou ninguém chegar e te jogar óleo para me consagrar como embaixador. Por favor. Quando no versículo, nós estamos em Romanos 7, Romanos 11, é isso? Romanos 11, 7. Agora eu quero aproveitar tudo isso para fechar esse quadro sobre fome sobre a terra, desse terceiro vídeo. Fique muito atento, né? Esse terceiro vídeo. Eu trouxe para você sobre Romanos 11, 7 e 8. Depois fui para Pedro. Depois fui até o capítulo 7 também. Amém? Agora, aproveitando o 11, e vamos para o versículo 33. Amém? No capítulo 11, versículo 33. Estamos estudando. Estamos dialogando, isso é importante. Você tem que ter paciência. Você pode pegar um copo d'água, umas bolachas, um biscoito, comer e ficar observando. Se eu estou falando alguma bobagem, você pode fazer suas divulgações. Eu não vou responder nada, eu não vou ser contra o que você falar. Pode falar que eu sou feio, sou bonito, sou torto, falo feio, falo errado, tudo bem. Isso é um problema seu. Mas o que eu estou falando aqui é a veracidade de Deus. 33 ele diz: a profundidade das riquezas. Vocês estão buscando riquezas. Eu estou falando aqui a profundidade da riqueza. Vamos lá. Profundidade da riqueza. Aonde está a profundidade da riqueza que vocês estão buscando nos tempos dos homens? Abre os seus ouvidos e abre o seu coração.
ser abençoado? Deixe que o Espírito Santo fale com você. Por onde? Vai mandar um sinal. A palavra nos libertará. Romanos 11:33, ele diz: ó profundidade, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Eu estou transmitindo aqui a ciência de Deus, não a ciência ministerial, não a ciência de homem, não a minha ciência. A ciência de Deus, que é eterno, que cura, que liberta, que salva, que sara as doenças da alma, primeiro da alma, depois cura tudo que for carnal. Primeiro a carnal para depois espiritual. Não tem como. Ela vai voltar. Voltar. Em outro lugar. Olha o que ele diz. A ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. É insondável o juízo do Senhor. Esses homens estão fazendo plano, falando das coisas de Deus que Deus não revelou para eles. Eles estão sondando o Espírito de Deus. Como? Se o Espírito nosso é dele. Se ele está lá no alto. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Você conhece os caminhos de Deus? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Você está sendo conselheiro de Cristo. Você, com a sua imponência no seu ministério, com o seu microfone, põe aí a sua imponência, a sua estrutura, e diz o que Jesus está revelando. Jesus é assim, Jesus trabalha assim, Deus trabalha assado, Deus trabalha cozido, mal cozido. Estou simbolizando aqui, figura de linguagem. Estão fazendo isso, essas astúcias não. Você esteve no conselho de Cristo. Quem foi que esteve nos conselhos de Cristo? Fala para mim, quem foi? Você sabe? Você sabe? Quem esteve no conselho de Cristo? Os apóstolos. Jeremias pergunta. Deus dá uma mensagem para Jeremias. Eles esteve no meu conselho para falar de mim? Para falar das minhas palavras que eu não os revelei? Jeremias fala. Então Deus revelou para você esteve no conselho de Deus, falando a palavra dele. Quem vai provar tudo isso é a Escritura. O Espírito Santo é que revela tudo isso. Vou voltar de novo, vocês estão buscando uma riqueza. A riqueza, presta atenção, 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esses homens estão fazendo justiça? A justiça divina? Estão entregando a justiça através de bens materiais para induzir você para chegar até o ministério. Venha buscar sua bênção. Até um batismo nas águas, eles promovem para ganhar dinheiro. No dia da ceia, que ele diz Santa Ceia, que é ceia do Senhor, ele é Altíssimo. Santíssimo. Invenção de religiões. Ele não é mulher, é um homem. Nunca leram? Eles cobram absurdo no dia de Santa Ceia. Ele diz que é santa. É um Deus dele, que é santa. Ceia do Altíssimo, do Senhor. Eles cobram. Cristo cobrou aos apóstolos. Cristo, por onde ele andou, ele cobrou a obra dele. Os apóstolos cobraram. Quando os apóstolos realizavam a ceia, eles cobravam. Como é que chegavam as bênçãos para eles? Para a manutenção da obra? Voluntariamente. É necessário ajudar com a obra de Deus? É. Mas não para enriquecimento de homens corruptos de alma.
desobediente a Deus, fazendo com que vocês estão fazendo com que eles tornem poderosos e dando poder sobre a sua vida. Deus não levantou homens para ter poder sobre os homens. O ministério dele é para ter poder sobre o mal. Deus te deu autoridade, poder através da palavra para você repreender. Como você repreende? Vivendo a palavra do Senhor. Então o mal não entra em você, porque você está vivendo. Na época dos apóstolos, não tinha escritura. Tinha escritura de Israel, mas não tinha o Novo Testamento. Os apóstolos eram a Bíblia falada. O Evangelho era falado. Eles eram a Bíblia de Deus, de Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Israel, os profetas, era a Bíblia falada. Caiu a fichinha um pouquinho, por favor? Então eles tinham que usar o nome do Senhor. Agora, nós temos a Bíblia para seguir os mandamentos de Cristo. Foi dada essa autoridade para eles. Eu vou passar tudo isso a limpo para vocês. A Bíblia tem praticamente 3.600 anos. Estão brincando de Bíblia. Estão brincando de Evangelho. Estão brincando da lei de Deus, a lei de Cristo. Estão brincando com o Espírito Santo. São hereges. São heréticos. São heréticos. São blasfemos. Veja bem. Eu estou me dirigindo a quem? Eu não estou dirigindo a ninguém. Nós estamos falando aqui, o que eu estou falando, é o que está nas Escrituras. É o que a palavra está dizendo. Preste atenção aqui. Capítulo 11, versículo 33. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Está no profundo. Vai lá buscar. Quão insondáveis são os seus juízos, a sua justiça, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente amém. A glória é para Deus. Eles estão... Pegou a glória para eles. Tudo é glória dele, do ministério dele. Você não prestou atenção? Você não presta atenção? Tem até as imagens dele para vocês idolatrar. Cartazes, revistas, outdoor, tudo. Tudo isso aí. Está errado colocar a imagem? Não. Não, o ministério dele. Pode colocar? Pode. Mas que fale a veracidade de Deus. Que você é uma referência viva de Deus. Que você verdadeiramente é o embaixador de Deus, de Cristo na terra. Você está fazendo isso? A sociedade ímpia, a sociedade mundana deste mundo olha para vocês e hoje os pastores são conhecidos, profetas, como enganadores no mundo inteiro. Ninguém mais confia nessa gente. Isso é vergonhoso, isso chama-se vergonhoso. Lá em Oséias está falando sobre isso. Difícil. Complicado. Mas como é que você tem que parar de ser complicado? Quando você procura pautar sua vida no Senhor. A fome da palavra de Deus. Então você quer buscar sua riqueza? Busca sua riqueza no profundo, no escondido, que é a palavra do Senhor. Não as coisas materiais. As outras coisas vos serão acrescentadas. Para concluir esse vídeo, que é o terceiro,
Amós, capítulo 11, que ele diz: vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você, quando chega nesse lugar, você não está ouvindo a palavra do Senhor. Eles falam de Deus, eles falam no nome de Deus, mas falam no nome do ministério dele, fala do ego dele, fala do estudo que ele preparou para pregar, para dar um espetáculo. E vocês chegam ali, vê aquela estrutura, ficam encantados pelaquela superestrutura. Fazer o quê? De foi aquele dinheiro todo? Foi de vocês. Vai ter o dia que você não vai estar naquele ministério, você vai sair decepcionado e vai para outro. Por que eu digo isso? Por experiência, convivência, por relatos, testemunhos, então das coisas mais perversas, horríveis que você possa imaginar. Se verdadeiramente você é um ministro, ministre a palavra de Deus. Se você tem essa estrutura toda, faça o bem. Pare de explorar as ovelhas de Deus. Não venda o Evangelho. Se verdadeiramente você é um homem de Deus, você diz que é pastor, faça o mesmo que Cristo. Você diz que é profeta, faça o mesmo que os profetas. Se você diz que é apóstolo, faça o mesmo que os apóstolos. Porque por isso que está acontecendo isso. No versículo 12 ele diz: andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. O mundo inteiro está procurando a palavra de Deus. Estão montando ministério aqui no Brasil, por exemplo. Sai daqui e vai mostrar nos Estados Unidos, não sei aonde, em outros países, porque lá tem brasileiros. Há alguma coisa errada sobre isso? Não. Eles dizem que vão fazer missão. Que missão? Quem fez missão foram os apóstolos. Você vai fazer missão do teu ministério. Diz que é para Deus, é para o teu ministério, para a tua organização religiosa. As igrejas tinham que... Os apóstolos eram interligados um com o outro. Não existe confusão doutrinária. Você preste atenção às escrituras. Tem que estar ligado. Para você conversar hoje com um cristão de diversos ministérios, é a coisa mais complicada que existe. Ele discrimina um com o outro dos seus ministérios. O meu ministério é melhor, é maior, o meu pastor é mais, sabe, é mais usado, Deus lá tem isso, tem aquilo. Está errado eles? Não, porque é o ministério dos homens. Mas tudo isso é para a glória do Senhor. Eu te agradeço pela tua presença mais uma vez. Esse terceiro vídeo. Ainda vou aplicar o quarto vídeo porque não foi concluído essa hora. Amém? Agradeço a tua presença. Que o Espírito Santo habite no teu coração. Que Deus abençoe grandemente você e tua família. Amém? Abraço santo para vocês. Abraço de paz. Óculos santo. Até a próxima, com a graça de Deus. Amém.